Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho segundo Mateus. Nós iremos dar continuidade àquilo que nós já temos visto e aprendido neste Evangelho, no sermão de Cristo, que ficou conhecido como o Sermão do Monte. Nós iremos ler no capítulo 5, iremos ler a partir do versículo 13 ao versículo 16. Nós anteriormente tivemos uma série de exposições nas bem-aventuranças, do versículo 1 até o versículo 12, e agora, seguindo a sequência do texto, nós iremos prosseguir para o versículo 13 ao versículo 16. Amém, os irmãos que encontraram e puderem, se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 5, a leitura se dará a partir do verso 13 ao 16, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo Deus, amado Pai, te damos graças pela leitura da Tua Palavra. E te pedimos, ó Deus, que neste momento não seja aqui a minha voz falando, ó Deus, mas que seja a voz do Teu Espírito Santo que iremos escutar nessa noite, ó Deus. Que nós possamos ser impactados pela Tua Palavra, ó Deus. Que Teu Espírito Santo aplique em nossos corações, ó Deus, para que possamos sair daqui e praticarmos tudo aquilo que nós temos ouvido, como diz Tiago, que não sejamos meros ouvintes da Tua Palavra, ó Deus, mas praticantes, ó Deus. Nós sabemos que precisamos do auxílio do Teu Espírito Santo a iluminar a nossa mente, os nossos corações, ó Deus, para que possamos compreender verdadeiramente aquilo que o Senhor tem revelado em Tua Palavra, ó Deus. Então te pedimos, ó Deus, o Teu auxílio nessa noite, para compreendermos a Tua Palavra, ó Deus, que possamos ouvir a Tua voz aqui nesta noite, ó Deus. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, nos versículos anteriores, nós vimos uma série de exposições aqui nas bem-aventuranças, nas chamadas bem-aventuranças, e nesses versículos que nós já vimos anteriormente, nós vemos uma coisa interessante, que as bem-aventuranças relatam as características que devem ter os discípulos de Cristo. Nós vemos que o Evangelho de Mateus é um Evangelho que anuncia a chegada do Rei, a chegada do reino de Cristo, Nós vimos em outros momentos que João Batista veio como precursor do Rei para anunciar que o Rei estava vindo, para anunciar a chegada do Rei. Ele veio apenas para preparar o caminho, isto é, ele veio para preparar o coração do povo daquela época, anunciando: olhem, o reino está próximo, se arrependam, o reino está próximo. E aí apareceu então aquele de quem ele falava, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando veio aqui a esta terra, quando iniciou o seu ministério, ele inaugurou o seu reino aqui nesta terra. O reino de Deus não é apenas algo futuro, mas é algo que já está entre nós, que já iniciou em nossos corações. Mas é claro que nós estamos também ainda aguardando a plenitude do reino de Deus, que irá se estabelecer por completo aqui neste local, aqui nesta terra, futuramente. E então Cristo destinou bênçãos para aqueles que têm o seu caráter transformado, como nós vimos nas bem-aventuranças. Ele nos falou que um discípulo dele, ele nos falou que aquele que é participante do seu reino precisa ter um caráter igual ao dele. Isto é, essas pessoas precisam ser pobres de espírito, precisam chorar por causa de seus pecados, precisam ser mansos, assim como ele era manso, precisam ter fome e sede de justiça, precisam exercer misericórdia para com as pessoas, assim como ele exerceu de misericórdia para conosco, precisam ser puros de coração,
precisam promover a paz entre as pessoas, precisam se alegrar por causa da perseguição que sofrem por causa do nome de Jesus Cristo. Essas são as características que devem ter aqueles que são verdadeiros discípulos de Cristo, aqueles que têm um caráter transformado pela palavra de Deus. E logo em seguida, ele nos falou anteriormente a respeito de como nós devemos ser, e logo em seguida, que foi o texto que nós acabamos de ler, ele já começa a nos falar como nós devemos nos portar diante do mundo, como o cidadão do reino deve viver enquanto aguarda a manifestação completa e plena do reino de Deus. Como nós devemos nos portar e nos comportar neste mundo? Essa é uma pergunta que geralmente todo cristão faz, né? Todo crente, pelo menos assim que entra na igreja, que se converte a Cristo, a pessoa já começa a se perguntar: e agora, como é que eu devo viver? E agora, como é que eu devo me comportar? O que é que eu posso, o que é que eu não posso fazer? Muitas vezes nós estamos preocupados com isso, né? Então Cristo nos mostra como é que nós devemos nos portar neste mundo, como é que nós devemos viver neste mundo. Já que nós somos participantes do reino, como nós devemos viver enquanto participantes do reino? Aqui nós vemos uma coisa bem interessante, no início do texto que nós acabamos de ler, no versículo 13, que nós devemos nos atentar logo de início, que é a afirmação que Cristo faz. Ele diz o seguinte: ele olha para os seus discípulos que estão próximos a ele e diz o seguinte: vocês são o sal da terra. E no versículo 14 ele afirma também enfaticamente: vocês são a luz. Vocês são. É uma afirmação enfática que Cristo faz aqui nesse momento. E o interessante é a quem ele destina essa afirmação. Quem são essas pessoas que aqui ele está falando? Vocês são, vocês são. Quando nós vemos aqui no versículo 1 do capítulo 5, nós vemos que quando Cristo subiu ao monte para ensinar as pessoas, se ajuntou uma multidão ali perto dele para ouvir aquilo que ele tinha para falar. Mas aí, no versículo 1 diz: havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo. Ou seja, Cristo começou a ensinar a quem? Seus discípulos. Exatamente, ele começou a ensinar os discípulos. Essas características todas que nós lemos nas bem-aventuranças são características dos discípulos de Cristo. Não são características das pessoas que não são discípulos, das pessoas do mundo. São características dos discípulos. Nós, que somos discípulos de Cristo, devemos ter essas características. E então, quando ele prossegue afirmando: vocês são sal, vocês são a luz, é para os discípulos que ele está afirmando isso. Veja bem que ele não está se referindo ali às autoridades religiosas da época, aos fariseus, aos mestres da lei. Ele também não está se dirigindo às autoridades governamentais da época dele. Na época de Jesus existiam muitos filósofos, muitos sábios, que eram até chamados de iluminados, por causa do conhecimento que eles tinham. Nessa época ainda tinha essa questão de ser iluminado por causa de algum tipo de conhecimento, por algum tipo de sabedoria que eles tinham. Jesus poderia muito bem ter chamado os filósofos de sua época, os sábios de sua época, para perto dele, e ter dito assim: ó, vocês são a luz do mundo, vocês são iluminados, vocês são a luz. Mas Jesus não fez isso. Jesus chamou pessoas simples. Jesus chamou aqueles que estavam perto dele, alguns pescadores, pessoas simples como nós, e afirmou que nós somos o sal, que nós somos a luz. Veja em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 29, Paulo vai nos falar a respeito de quem foi que Cristo escolheu para estar perto dele, a quem foi que Cristo chamou para ser os seus discípulos. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 diz o seguinte: irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes.
Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Meus irmãos, ainda que nós sejamos fracos, ainda que muitas vezes nós não tenhamos condição financeira muito elevada, ainda que não tenhamos o conhecimento das coisas muito profundas, mas Deus nos escolheu. Amém. Foi a nós que Ele chamou para sermos participantes do seu reino. Ele fala que não foram chamados muitos sábios segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo. Deus nos escolheu para nos transformar em seus discípulos. E é aos seus discípulos que Ele faz essas afirmações. Vocês são o sal. Vocês são a luz. Isso provavelmente poderia até ter causado algum tipo de impacto para as pessoas que o ouviam. Como assim eu sou o sal? Eu sou a luz? Se eu sou um mero pescador? Se eu sou uma pessoa tão simples, de condição tão pobre, como eu posso ser sal da terra? Como eu posso ser luz do mundo? E por que as pessoas podem ter ficado impactadas com essa mensagem? Porque Cristo usou dois elementos que para a cultura judaica eram extremamente valorizados. Inclusive existia um certo ditado entre eles, um certo trava-línguas entre os judeus que dizia assim: não há nada mais útil que o sol e o sal. Não há nada mais útil que o sol e o sal. Existia esse tipo de ditado entre as pessoas. Nós podemos enxergar que realmente o sol, a luz do sol, ela é extremamente útil para cada um de nós. Sem a luz do sol não existiria sequer vida. É por isso que existia esse ditado. E Cristo usou esses dois elementos justamente porque eles eram extremamente valorizados entre eles, para que eles pudessem compreender aquilo que ele estava falando. E o que é que significa ser sal? Vamos aqui para o versículo 13 inicialmente, que Cristo faz a afirmação: vocês são o sal da terra. Mas o que é que significa ser o sal? Quando nós falamos a respeito de sal, qual é a primeira coisa que vem em nossa mente? O sal. Geralmente é o sabor. Você usa o sal para dar sabor às coisas, à comida. Você não gosta de comer uma comida sem sal, insossa. Se você tem algum problema de pressão, você pode até comer já a comida sem sal. E você se acostumou com isso. Mas você sente saudade do sal. Você sente uma falta, assim, caramba, um salzinho aqui iria ser muito bom para essa comida. Então o sal dá uma vida à comida, ele dá sabor à comida. Essa é a principal característica do sal que vem à nossa mente. Mas existem também algumas outras características, como por exemplo, quando você olha para o sal, para a brancura do sal, você pode lembrar também de pureza, de algo puro, porque o sal é extremamente branco. Então você pode associar o sal também com a pureza. Mas, apesar dessas duas características que eu apresentei aqui, existe uma outra característica que, para os tempos de Jesus, era primordial. Que era o seu poder de preservar os alimentos. Meus irmãos, todos aqui sabem que na época de Jesus não existia ainda eletricidade. Não existia ainda uma geladeira para você guardar os alimentos. E qual era a forma de se preservar os alimentos para evitar que eles apodrecessem? Sal. Colocando no sal. O sal tem esse poder de preservar alimentos. E nós não precisamos ir muito longe. Se você for lá na feira, por exemplo, no dia de domingo, você vai ver que tem algumas carnes que ficam lá expostas e elas não apodrecem. Por quê? Porque coloca o sal dela. Por que a carne de sol pode ficar ali fora sem apodrecer? Porque é lançado o sal na carne para evitar que ela se deteriore, se estrague. Mas o sal ele não é apenas lançado assim por cima da carne. Não sei se alguém já viu aqui como é feito esse processo. Mas o sal é esfregado na carne, para que o sal assim penetre mais profundo da carne e ele possa ter o seu poder de preservar. Então o sal fica escondido ali na carne. Você não está vendo ali o sal agindo na carne, mas ele está lá, profundamente na carne, cuidando ali para evitar o apodrecimento dela, depois que ele foi esfregado
na carne. Da mesma forma, meus irmãos, Cristo fala que nós temos que ser o sal. E onde que nós devemos ser o sal? O sal da terra. Então nós temos que ter esse poder também de preservar a terra, como o sal preserva a carne da corrupção, como o sal preserva a carne de estragar, de apodrecer. E eu quero aqui dar um exemplo que talvez vocês já conheçam. Quando você olha, por exemplo, lá no livro de Gênesis, você deve conhecer a história de Ló, de Abraão e de Ló. Ló foi se estabelecer ali na cidade, ali perto de Sodoma, na cidade de Sodoma, onde havia muita prostituição, onde havia uns pecados absurdos que aconteciam no meio da cidade de Sodoma. Mas aí Deus falou que ia destruir aquela cidade. E por que Deus não destruiu aquela cidade? Porque Ló orou a Deus, clamou a Deus e disse assim: Deus, se tiver apenas um justo naquela cidade, o Senhor irá poupar a cidade, irá preservar a cidade. E Deus preservou a cidade por causa do crente Ló. Até que Deus retirou Ló e sua família da cidade, e assim, quando eles estavam fora da cidade, que só havia o ímpio na cidade, a cidade foi destruída. Mas Ló, o crente Ló, estava na cidade preservando-a da destruição que viria. E assim nós também temos a mesma responsabilidade que Ló tinha, de estar na terra para preservar a terra da corrupção, do pecado que jaz aí neste mundo. E eu quero dar um outro exemplo também. Eu já falei aqui essa história algumas vezes, e é sempre bom relembrarmos, para que possamos assimilar melhor o que é que significa ser o sal da terra. Conta uma história que um sapateiro chegou até Martinho Lutero e questionou Martinho Lutero sobre como ele poderia melhor servir a Deus. E para que os irmãos entendam bem, na época de Martinho Lutero, era uma época que haviam várias ordens monásticas, ou seja, de pessoas que se isolavam para viver em monastérios como monges, isolados da sociedade, isolados do povo, isolados do mundo, porque eles acreditavam que assim eles alcançariam uma santificação mais plena. Então esse sapateiro, ao chegar até Lutero, ele acreditava que o conselho de Lutero seria: largue tudo, largue sua sapataria, largue a sua família, largue a sua vida que você tem aqui e vá viver isolado no monastério, porque assim você vai agradar mais a Deus. Não, mas qual foi o conselho que Martinho Lutero deu para o sapateiro? Lutero deu um conselho bem simples a ele. Ele disse assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ou seja, Lutero tinha em mente, ele sabia que nós podemos adorar a Deus nas nossas funções. Onde nós estamos, onde Deus colocou você, você pode adorar a Deus. Não é preciso você se isolar do mundo. E meus irmãos, infelizmente, muitos acreditam que é necessário o crente viver isolado das pessoas. Muitos ainda acreditam nisso. Eu falei que existem monges que até hoje ainda fazem isso. Mas dentro da igreja evangélica, existem até algumas pessoas que fazem programações e mais programações. Para quê? Para que o crente viva sempre dentro da igreja e assim ele não seja contaminado pelo mundo. Mas não é dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Você pode adorar a Deus e deve honrar a Deus onde Deus lhe colocou, no seu trabalho. Lembra do conselho de Lutero? Faça um bom sapato e venda por um preço justo. Dessa forma você vai estar honrando e glorificando a Deus no seu trabalho, onde quer que você esteja. Deus é tão glorificado aqui, enquanto a pregação está acontecendo, como também na sua casa, enquanto você está fazendo as suas atividades domésticas. Deus é glorificado da mesma maneira, meus irmãos. Mas nós achamos que não. Muitas vezes nós achamos que Deus será glorificado apenas aqui, dentro da igreja. Mas nós temos que ser sal aí fora, meus irmãos. Nós temos que ser sal na terra. E o sal só vai cumprir com o seu propósito quando ele for esfregado na carne. Assim nós também devemos ser esfregados na terra. Isso vai arder até um pouco, mas irá cumprir com o seu propósito.
E Jesus, em sua oração antes de ser crucificado, lá no Evangelho de João, capítulo 17, um pouco antes de sua morte, ele faz uma belíssima oração a Deus, ao seu Pai, por cada um de nós. Ele ora pelas nossas vidas. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, meus irmãos, saber que Cristo orou por cada um de nós, por cada um de vocês. João capítulo 17, versículo 14, diz o seguinte: eu lhes dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guardes do maligno. Então olha a oração que Cristo fez, meus irmãos. Ele diz primeiro o seguinte, ó: os crentes, vocês, não são do mundo. Ele diz isso. Mas logo em seguida ele diz assim: eu não estou orando para que você, Pai, tire os crentes do mundo, mas que o Senhor deixe eles lá no mundo, mas que o Senhor os preserve do maligno. Ou seja, Ele queria que nós estivéssemos realmente neste mundo. Embora o mundo seja mau, seja ruim, esteja afundando em pecado, nós temos um propósito a fazer aqui neste mundo. Nós somos chamados para um propósito aqui. Meus irmãos, a sociedade está indo de mal a pior. É só nós olharmos, se você ligar a televisão, você vê que a sociedade está afundando cada vez mais em pecado. Está afundando. E uma das causas disso é porque nos últimos tempos tem sido ensinado em muitas igrejas que o crente ele não deve estar envolvido com artes, o crente não deve estar envolvido com a música, o crente não pode estar envolvido com política. Mas, meus irmãos, nós devemos estar envolvidos com todas as áreas da sociedade. Nós devemos estar envolvidos em todas essas coisas, para que nós possamos trazer transformação onde quer que nós estejamos. Se você olhar, por exemplo, as artes, a música, você não encontra uma música de qualidade hoje, só músicas com teor pornográfico. E por que isso? Porque os cristãos estão ausentes disso. Os cristãos não estão trazendo transformação para essa área da arte. Por que na política há tanta corrupção, meus irmãos? Porque os cristãos estão ausentes disso. E os cristãos, alguns que entram lá, eles se corrompem também. Mas nós temos que trazer a transformação onde nós estejamos. Dentro da sociedade, o Senhor nos chamou para estar dentro de cada uma dessas áreas e agir da maneira que Ele quer que nós ajamos, em todas as áreas da sociedade. Porque quando nós estivermos envolvidos em todas essas áreas, meus irmãos, nós conseguiremos influenciar as pessoas a fazer aquilo que é correto. Nós devemos estar em todas as áreas, não para sermos influenciados pelo mundo, mas para influenciar o mundo. Nós somos o sal da terra. E o nosso papel é influenciar o mundo, meus irmãos. Existe um teólogo, cujo nome é John Stott, e ele diz algo bastante interessante. Ele diz assim: quando a sociedade apodrece, nós, os cristãos, temos a tendência de levantar as mãos para o céu, piedosamente horrorizados, reprovando o mundo não cristão. Mas não deveríamos antes reprovar-nos a nós mesmos? Ninguém pode acusar a carne de deteriorar-se. Ela não pode fazer nada. O ponto importante é: onde está o sal? Meus irmãos, se você deixa a carne sem nada, ela vai se deteriorar. Será que você pode reclamar porque a carne apodreceu? Agora, se você colocar ela no sal, ela vai ser preservada. Então, por que nós olhamos para o mundo e acusamos o mundo de ser tão mau, de ser tão corrupto, de estar tão corrompido, de estar afundando no pecado? Nós estamos acusando o mundo disso. Mas onde está o sal? Onde estamos nós? Cristo disse que nós somos o sal. Nós temos que estar nesse mundo para preservar o mundo do pecado, para influenciar o mundo a que sirvam a Cristo. Então, onde estamos nós, meus irmãos? O que nós temos feito para mudar a realidade da nossa sociedade? O que nós temos feito para mudar a realidade do mundo? É nosso papel, meus irmãos. E o sal não vai cumprir com seu objetivo enquanto ele estiver dentro do saleiro. Da mesma forma, nós não cumpriremos o nosso objetivo enquanto nós estivermos trancados apenas dentro da igreja. Não é esse o propósito. Não estou aqui querendo dizer também que você deva sair da igreja. E vir para a igreja é importante. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns.
Nós temos que fazer parte do corpo de Cristo, mas nós temos um papel a fazer aí fora, porque a maior parte do nosso tempo não é aqui na igreja, é aí nesse mundo. E o que é que nós temos feito para influenciar o mundo, meus irmãos? É nosso papel preservar o mundo e a sociedade da corrupção. E isso não será resolvido se nós vivermos isolados das pessoas. Muitas vezes nós até queremos evitar falar com pessoas que não sejam cristãs. Se a gente encontra um crente, a gente faz amizade fácil, mas quando a gente encontra um não cristão, a gente não vou me afastar daqui. Não deve ser essa a nossa atitude. Nós devemos ter o cuidado, é claro, de não sermos influenciados por ele. Mas veja uma coisa bem interessante, que muitas vezes isso acontecia com uma certa frequência, de chegar em algum lugar e pessoas não cristãs estarem reunidas, e quando você chega nesse lugar, as pessoas estavam até conversando pornografia, mas quando você chega, assim, opa, vamos, em respeito, né, pela pessoa que é cristã, falando cristão, vamos respeitar, vamos evitar falar esse tipo de situação. As pessoas respeitam, ou respeitavam. Né? Agora, quando você chega nesse local, as pessoas continuam tendo a mesma conversa, mesmo tipo de palavreado é falado, nós temos que ter cuidado com isso, meus irmãos, porque nós devemos influenciar as pessoas desse mundo. E uma outra característica do sal é justamente o sabor, que foi o que nós falamos no início. Comer uma comida sem sal é horrível, né? Acho que ninguém gosta, mesmo aqueles que já estão acostumados a comer sem sal, gostam, né? Gostariam de voltar a comer a comida com sal. E o sal, ele age secretamente, ou seja, ele não pode ser visto ali na comida, mas quando você come, você sabe que ele está lá. Você sabe que o sal está agindo ali naquela comida. E, meus irmãos, o mundo está imerso no pecado. O mundo está procurando satisfação em coisas carnais. O mundo acha que a satisfação vai vir por praticar o pecado, meus irmãos. Mas nós, agindo no mundo, nós devemos estar no mundo para que as pessoas olhem para nós e vejam em nossa vida que a única satisfação é em Cristo. Que a única forma de estar plenamente satisfeito é em Cristo. Salmo capítulo 16, versículo 11 diz o seguinte: Tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há eterno prazer. E, meus irmãos, às vezes as pessoas acham, até dentro da igreja, as pessoas acham que o crente ele não pode ter prazer. Mas o que o salmista aqui nos fala é que na presença do Senhor há plenitude de alegria. O crente é alguém que é alegre. À tua direita há eterno prazer. Meus irmãos, o prazer do mundo, prazeres que o mundo oferece, são prazeres carnais que são apenas passageiros. Mas o prazer que Cristo oferece é eterno, como o salmista aqui nos fala. O prazer que está em Cristo, meus irmãos, não pode ter fim nunca, jamais. Cristo trouxe sabor à nossa vida. Cristo trouxe sabor à nossa vida, assim como o sal traz sabor à comida. Cristo trouxe sabor à nossa vida e nós devemos levar esse sabor para outras pessoas, meus irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Meus irmãos, nós somos o bom perfume de Cristo. Nós devemos levar às pessoas esse perfume. Nós devemos levar às pessoas esse sabor que Cristo trouxe à nossa vida. Nós devemos comunicar também para as pessoas. E isso acontecerá, meus irmãos, quando nós vivermos de uma maneira adequada no mundo. Assim as pessoas olharão para nós e terão interesse em saber aquilo que transformou nossas vidas. Sentirão desejo de conhecer quem foi que mudou o nosso viver. Por que nós estamos alegres? Por que nós estamos satisfeitos? Nós temos prazer nas coisas espirituais, nós temos prazer em Deus. Nós devemos passar isso para as pessoas. Meus irmãos, uma outra característica do sal é a sua pureza, como eu falei também. O sal era considerado puro por causa de sua brancura. E também porque ele era retirado do mar, que o mar também, para os gregos, era considerado algo puro. Do mesmo modo, os cristãos devem ter um coração puro, como nós lemos lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 8, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros
de coração. Os cristãos devem cultivar um coração puro. E também eles devem cultivar um proceder puro diante das pessoas. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Vamos abrir nossa Bíblia nessa carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Hoje eu estou pedindo bastante para vocês abrirem a Bíblia, que é para a gente exercitar também, né, nossa leitura, nosso manuseio da Palavra de Deus. Vejo que algumas vezes existe alguma dificuldade de localizar alguns livros e também tem que exercitar isso, né, para a gente localizar os livros, saber onde se encontra cada um. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6. Diz assim: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, existem muitos que se dizem cristãos e que não têm um falar adequado, que têm um falar que é repleto de palavrão, que tem um falar que é repleto de palavras de duplo sentido, de afirmações pornográficas às vezes até. Meus irmãos, outras pessoas também têm palavras grosseiras ao se comunicar com outras pessoas. E o que Paulo nos diz aqui, que é a vossa palavra seja sempre amável. Algumas pessoas podem até não falar palavrão, mas agem e falam de forma grosseira com as pessoas. E nós temos que ter um falar amável, temperado com sal. Nós devemos ter sabedoria para falar com as pessoas, para que nós possamos aproveitar cada oportunidade. Às vezes, por você ter falado uma palavra grosseira com uma pessoa, aquilo pode distanciar a pessoa e você pode nem sequer mais falar de Cristo para ela, por causa de uma palavra dita, uma palavra que foi falada sem sabedoria. Nós temos que saber aproveitar as oportunidades e nos portar com sabedoria com os que são de fora, meus irmãos. Nós temos que cultivar também um coração puro, meus irmãos, uma conduta correta diante dos homens, para que eles olhem para nós e vejam Cristo em nossas vidas. Meus irmãos, retornando para o texto de Mateus, há uma questão bem interessante que você pode até estranhar, ou que nós estranhamos quando nós vemos de início, é que Cristo faz um alerta aqui no versículo 13. Ele diz assim: mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Meus irmãos, alguém já viu o sal perder sabor? Você pode deixar o sal lá guardado por 5 anos lá na sua casa. Quando você pegar, ele vai ter o mesmo sabor. Ele não vai perder o sabor. Mas por que Cristo falou que se o sal perder suas qualidades? Será que Cristo estava errado? Algumas pessoas podem até afirmar isso. Mas conhecendo o contexto histórico da época, meus irmãos, a principal fonte de sal nos tempos de Cristo vinha da região do Mar Morto. E nessa região, o sal geralmente estava misturado com outros minerais. O nosso sal é o cloreto de sódio, que é puro, não perde o sabor. Mas o sal dessa região, como estava misturado com outros minerais, ele não estava em seu estado puro. Então facilmente ele poderia perder o sabor. As pedras de sal daquela região perderiam o sabor facilmente e se tornava apenas uma pedra branca que não servia para nada. Não tinha sabor aquela pedra. Uma pedra de sal sem sabor, porque aquele sal era misturado com outras coisas. Por isso que ele falou: se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Não havia mais a capacidade de restaurar o sabor daquele sal. Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. É por isso que Cristo alertou os cristãos para não perdermos o sabor. E de que forma que isso poderia acontecer? Da mesma forma que o sal daquela época perdia o sabor, quando está misturado com outros elementos. Quando nós, que somos cristãos, começamos a adotar práticas mundanas, quando nós que somos cristãos, que deveríamos viver de uma forma, começamos a viver iguais ao mundo, nós estamos trazendo uma mistura para o sal que somos nós. E nós podemos perder o sabor do sal. Como poderia esse sabor ser restaurado, meus irmãos? E o que mais nós temos visto ultimamente é que o mundo tem cada vez mais influenciado a igreja, quando na verdade deveria ser o contrário. A igreja deveria estar no mundo para influenciar o mundo.
Na verdade, nós temos visto que o mundo tem influenciado a igreja. Existem igrejas que você vai por aí que mais parece uma boate. Você não sabe se está numa boate ou se está numa igreja. Os cristãos estão procedendo neste mundo como os ímpios, estão falando as mesmas coisas que os ímpios falam, estão olhando as mesmas coisas que os ímpios olham, estão praticando as mesmas coisas que os ímpios praticam. Então qual é a diferença entre o cristão e o mundo? Cristo falou que nós somos o sal, ou seja, nós somos a diferença que está no mundo. Nós temos que agir diferente do que o mundo age, meus irmãos. Romanos capítulo 12, versículo 2, vai nos dizer isso. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, não é o mundo que deve nos influenciar, somos nós que devemos influenciar o mundo. Meus irmãos, prosseguindo no texto de Mateus, versículo 14, diz o seguinte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. Em primeiro lugar, sal e luz, muitas vezes nós achamos que são termos sinônimos, que significam a mesma coisa, no contexto que Cristo falou. Mas na verdade indicam coisas diferentes. Como eu falei, o sal tem uma ação que é secreta. O sal está ali no meio da comida, mas você não vê o sal. Mas você sabe que o sal está ali, pelo sabor do sal. Ou seja, nós, enquanto estamos no mundo, temos uma ação secreta. Isto é, nós estamos ali infiltrados no meio do mundo, mas a nossa atitude vai nos mostrar que somos diferentes do mundo, sem nós falarmos nada. Nossas atitudes vão mostrar que nós somos de fato filhos de Deus. As nossas obras vão testemunhar quem nós de fato somos. Mas a luz, na verdade, ela é vista por todos. Então existe essa diferença entre o sal e a luz. A luz tem o propósito de iluminar. Você não consegue passar despercebido. Você sabe que a luz está aqui. E a luz tem esse propósito quando nós estamos comunicando o Evangelho para as pessoas. Como sal, nós temos que influenciar as pessoas por meio de nossas atitudes. E enquanto luz no mundo, nós temos que influenciar as pessoas por nossas palavras. Nós temos que pregar o Evangelho para as pessoas. Meus irmãos, nós estamos sendo constantemente observados e vistos pelo mundo. Pode até ser que você não veja isso, mas as pessoas olham para você, olham para cada um de nós, muitas vezes esperando o primeiro deslize, para dizer, você não é crente? Muitas vezes ficam só esperando que a gente caia no pecado para apontar o dedo. Nós estamos sendo observados pelo mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15, diz o seguinte: para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo. Olha o que o apóstolo Paulo nos fala. Ele diz que nós resplandecemos no meio de um mundo que é corrupto, no meio de uma geração que é perversa, mas nós estamos no meio desse mundo, diferentes dele, para iluminar o mundo. Ele utiliza aqui uma questão bem interessante, que é luminares no mundo. E essa questão de luminares remete à criação. Que Deus, ao criar todas as coisas, Ele coloca luminares no céu para iluminar a terra, para que sejamos iluminados. E Paulo utiliza essa mesma comparação. A primeira coisa criada por Deus, meus irmãos, qual foi? Foi a luz. Quando nós olhamos o texto de Gênesis, capítulo 1, diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O versículo 3 nos diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Foi a primeira coisa que Deus criou, foi a luz. E quando Deus criou a luz, aquele caos que existia, acabou. Quando Deus criou a luz, as trevas que existiam foram dissipadas. A luz foi a primeira coisa a existir, foi a primeira coisa que Deus trouxe à existência. Já imaginou como seria a vida sem a luz, meus irmãos? Quando falta a luz no nosso bairro, nós já ficamos desesperados, Já ficamos, se nós estivermos no meio da rua, nós também ficamos até com medo de acontecer alguma coisa, porque está tudo escuro, pode acontecer assalto, pode acontecer alguma coisa ruim. Então a vida sem a luz é trevas.
E Cristo nos fala que nós somos a luz do mundo, queremos iluminar as trevas que existem nesse mundo, irmãos. Em um sentido espiritual, o mundo está em trevas. Paulo nos diz em Colossenses 1,13 que Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Meus irmãos, nós também estávamos nessas mesmas trevas. Nós fomos resgatados dessas trevas e fomos transportados agora para o reino de Cristo. Nós fomos transportados para a luz de Cristo. A luz de Cristo brilhou sobre nós e nos fez ver. Cristo disse lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. A luz que está em nós, meus irmãos, a luz que nós temos não é a luz própria nossa. Não é nossa, é Cristo que está em nós. E há uma comparação bem interessante com a lua. Porque quando nós olhamos para a lua, nós admiramos pela beleza dela e pela luz que ela tem. Mas a luz da lua não é dela mesma. É o sol que ilumina a lua, e a lua apenas reflete a luz do sol. Da mesma forma, meus irmãos, nós apenas estamos aqui para refletir a luz do sol da justiça, que é Cristo. A luz não é nossa, a luz é de Cristo que reflete em nossas vidas. E o nosso papel é apontar para Cristo, não para nós mesmos, não é para que nós sejamos vistos, mas é para que Cristo seja visto através de nossas vidas. Vamos abrir a Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 8. Nesse versículo, Paulo vai nos falar também que nós agora que nós que antes estávamos em trevas, agora estamos na luz de Cristo. E ele nos fala que por causa disso, nosso proceder deve ser diferente do mundo. Nosso proceder deve ser diferente daquele que nós tínhamos antigamente, enquanto ainda estávamos nas trevas. Efésios 5,8 diz assim: pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenai-as, pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Meus irmãos, o que Paulo aqui nos fala é que nós somos luz no Senhor, não por nós mesmos. A nossa luz não é nossa, é de Cristo. Nós devemos viver agora de uma maneira correta diante dos homens, para que eles olhem para nós e vejam Cristo. Eles não têm que olhar para nós e ver a nós mesmos, mas ver Cristo em nós, meus irmãos. E Cristo aqui, nesse texto de Mateus 5, ele vai nos falar que não se esconde uma cidade edificada sobre o monte. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte. E Cristo nos fala isso porque naquela época existiam cidades que eram construídas sobre montes. Nazaré, por exemplo, que foi a cidade onde Cristo cresceu. Ele nasceu em Belém, mas ele passou a maior parte de sua vida crescendo em Nazaré. A cidade de Nazaré era construída sobre um alto monte, e à noite, quando as pessoas estavam caminhando, elas podiam ver a cidade de Nazaré de longe, porque elas estavam elevadas em um monte, e de longe poderia ser vista aquela luz, as luzes da cidade, e era uma beleza aquilo. Da mesma forma, é o que ele fala: você não consegue esconder uma cidade que está sobre o monte, porque quando ela está acesa, todos conseguem ver, de longe se consegue ver. Da mesma forma, nós, enquanto estamos no mundo, temos que iluminar por meio de nossas ações, por meio de nossas palavras, por meio de nossas obras, para que as pessoas olhem para nós, até mesmo de longe, elas consigam ver a luz que há em nós, a diferença que há em nossas vidas, meus irmãos. A nossa vida deve ser diferente da vida das pessoas que estão nesse mundo. Não é simplesmente por causa das roupas, como algumas pessoas insistem, né, que você tem que andar alinhado. Eu já estou aqui de gravata, mas não é isso que vai me tornar mais crente do que outras pessoas. Não é a minha roupa que vai me tornar mais crente. É claro que quando você se converte ao Evangelho de Cristo, você vai andar de uma maneira digna também. Mas não é somente por
pela forma de se vestir, que você vai se identificar como crente, mas sim pelo seu proceder. Ainda em Efésios, no capítulo 4, versículo 28, diz o seguinte: aqueles que foram alcançados agora por Cristo, que estão na luz de Cristo, Paulo vai nos falar como deve ser o proceder deles. Ele diz: aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com quem está passando necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas só a que seja boa e necessária, para a necessária edificação, a fim de que transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou, meus irmãos. Aqui no versículo 29, na minha versão diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Mas, muito provavelmente, essa palavra que causa destruição, ela pode ser também traduzida por nenhuma palavra torpe ou palavra indecente, como deve ter em alguma versão de vocês. E, meus irmãos, é muito comum nós enxergarmos pessoas que se dizem cristãos que têm um palavreado que não condiz com o cristianismo, que não condiz com a palavra de Deus. E o que Paulo nos fala é que não saia da vossa boca nenhuma palavra indecente, meus irmãos. As pessoas estão constantemente olhando para o nosso proceder. E o nosso proceder vai dizer quem nós somos e vai refletir a Cristo em nossas vidas. No nosso trabalho, nós temos que proceder de maneira digna do Senhor. Meus irmãos, já estamos caminhando já para o final. Vamos retornar aqui para Mateus. Versículo 15, ele diz o seguinte: nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Meus irmãos, isso é uma questão bem prática. Ninguém aqui pediu para instalar uma luz na sua casa e pediu para colocar debaixo da mesa. Ninguém coloca uma luz e depois cobre essa luz com um cesto. Ninguém coloca uma luz e depois vai enrolar essa luz no pano para que ela não ilumine. Não, porque o propósito da luz é iluminar. E você coloca ela no local estratégico, você não coloca ela no cantinho, você coloca ela sempre no meio, para que ela possa iluminar a todos os que estão no ambiente. A igreja fala que ilumina todos os que estão na casa. Ele falou isso porque tinham casas naquela região que eram de pessoas pobres, e que eram casas bem pequenas, de um cômodo só. Então você colocava ali uma candeia, que é o antepassado, né, da vela, de outros objetos utilizados para iluminação. Naquela época não era comum usar vela. Então ele utiliza aqui a candeia como iluminação para toda a casa. E assim também, meus irmãos, do mesmo modo que uma candeia era suficiente para iluminar todas as pessoas na casa, da mesma forma, nós que somos cristãos, somos chamados para iluminar todos aqueles que estão à nossa volta. Nós somos chamados a pregar o Evangelho a todos, meus irmãos. Não é somente pastor, não é somente missionário, não é somente o seminarista que é chamado a pregar, mas cada um de nós que somos cristãos. Atos capítulo 13, versículo 46, diz assim: então Paulo e Barnabé falaram corajosamente. Era necessário que em primeiro lugar se pregasse a vós a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e não considerais dignos da vida eterna, nós nos voltamos para os gentios, porque assim o Senhor nos ordenou. Eu te pus como luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Meus irmãos, o que Deus ordenou para os apóstolos é que eles fossem luz para os gentios, para que a salvação alcançasse eles também. Ou seja, o que é ser luz nesse contexto? É pregar a palavra, anunciar a palavra. Meus irmãos, nós somos luz. Nós temos que anunciar a palavra. Como sal, devemos ter uma ação silenciosa através de nossas atitudes. E enquanto luz, nós devemos anunciar as boas novas de Cristo para aqueles que ainda estão caminhando em trevas. Na leitura que nós fizemos hoje no Salmo 119, nós vimos que a palavra de Deus é luz para o caminho. E assim também, meus irmãos, nós devemos iluminar o caminho das pessoas que estão andando em trevas,
porque as pessoas estão caminhando em direção ao precipício, meus irmãos. Mas nós temos a palavra da verdade que está em nossas mãos. Nós temos que orientar as pessoas que se desviem desse caminho tortuoso, desse caminho que elas estão seguindo em direção ao precipício. Se voltem agora para Deus, se voltem para Cristo, meus irmãos. Para finalizar, no versículo 16 de Mateus 5, ele diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém. Meus irmãos, nós somos chamados para as boas obras. Não são as boas obras que irão nos salvar, mas nós devemos praticar as boas obras para que Deus seja glorificado em nossas vidas, meus irmãos. Não como os fariseus. Lembra dos fariseus como eles faziam as boas obras deles? Quando eles iam dar uma esmola, eles pediam para tocar trombetas, para anunciar, para que todas as pessoas olhassem para eles e vissem que eles estão dando ali uma esmola. E assim eles eram glorificados. Ou então quando eles iam orar, eles iam para uma esquina onde estava movimentado, se levantavam e oravam em voz alta para que todos olhassem e vissem que eles estavam orando, para que eles fossem tidos como pessoas piedosas. Mas na verdade, eles já receberam a recompensa deles, é o que Cristo nos fala. Meus irmãos, não deve ser assim conosco. Nós devemos fazer boas obras, não para sermos vistos pelas pessoas. Se fosse hoje em dia, Jesus ia dizer, né? Não sejam alguns fariseus que quando estão orando, tiram selfie e colocam no Instagram para que todos vejam que eles estão orando. Na verdade, nós não temos que fazer isso para sermos vistos pelas pessoas, mas para que as pessoas olhem para as boas obras que fazemos e glorifiquem a Deus. Meus irmãos, porque agindo dessa forma, nós iremos alcançar as pessoas que estão ao nosso redor. E nós possamos nos lembrar das palavras de Cristo, meus irmãos, que nós estamos nesse mundo que é mau, nesse mundo que está corrompido pelo pecado, nesse mundo que está se deteriorando cada dia mais. Mas lembremos que nós não pertencemos a este mundo, que nós não sejamos contaminados com as coisas desse mundo, meus irmãos. O Senhor nos colocou no mundo com o propósito de anunciar as maravilhas daquele que nos salvou, que nos tirou de um reino de trevas e nos transportou para um reino de luz. E nós devemos anunciar isso para as pessoas que ainda estão em trevas, que ainda não tiveram os seus olhos abertos por Cristo, porque esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Essa é a forma de Deus alcançar as pessoas, é usando a minha e a sua vida, meus irmãos. Sendo assim, que nós nos esforcemos para viver de acordo com a palavra de Deus e que possamos ser influência onde quer que o Senhor nos coloque. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Santo, eterno Deus, te damos graças, ó Pai, pela exposição da tua santa palavra nessa tarde, nessa noite. E queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiramente sal nesta terra, que possamos ser verdadeiramente luz neste mundo, Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos verdadeiros discípulos teus, ó Deus. E discípulos verdadeiros teus, ó Deus, não são apenas aqueles que frequentam o culto, mas aqueles que fazem e vivem de acordo com a tua santa palavra, ó Deus. Então te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a viver de acordo com a tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a ser influência nesse mundo e não sermos influenciados por esse mundo que está em trevas, ó Pai, mas que nós possamos anunciar as maravilhas do Senhor para que outras pessoas possam te conhecer e também sejam salvas, assim como nós um dia fomos salvos ao ouvir a tua palavra, que essas pessoas ao nosso redor, ó Deus, sejam salvos através do nosso testemunho, através da nossa pregação da palavra, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a sermos verdadeiros praticantes, verdadeiros adoradores, ó Deus, que te adorem em espírito e em verdade, em todas as circunstâncias, ó Deus. Que o Senhor esteja conosco. Esta é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém.